Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta, Camila. Opa, voltamos. Para quem já estava aqui em Bio 1, seja bem-vindo de volta. Para quem está chegando agora, boa noite para uma aulinha de Bio 2. Para quem está chegando agora, né, explicar minha voz. Hoje eu tô bem mal de asma, gente. Tô no meio da crise de asma. Então tá bem difícil, assim, tava falando com o pessoal em Bio 1 de respirar, de falar, né, de manter o fôlego. Mas eu vou falando mais baixinho, vou levando com essa voz aqui um pouquinho mais sufocada e a gente chega até o final sem maiores transtornos, se Deus quiser, tá? Então, bora para mais uma, como disse aí a Gabi. Não é mais uma qualquer não. Dizem por aí, não confirmarei, porque nunca se sabe a semana que vem, que essa é a última aula de genética. E calma. Pra você que não aguenta mais genética, não aguenta mais azão azinho com bezão bezinho, 1/4 é igual a 25%, XY, XX, fica tranquilo. Porque a aula de hoje, apesar de se chamar engenharia genética, ela não tem uma conta, ela não tem azão, ela não tem azinho, ela não tem bezão, ela não tem bezinho, ela não tem nada disso. Camila, o que a gente aprende então em engenharia genética? Pois é, a aula de hoje ela é voltada para biotecnologia. A biotecnologia, para quem não sabe, é um conjunto de técnicas de laboratório que são chamadas de biotecnologia porque são técnicas que usam, né, seres vivos ou pelo menos uma parte deles para obter algum produto. Inclusive hoje, gente, eu sempre falo isso para os alunos, assim, por muito tempo, biotecnologia foi uma área da biologia, né? Hoje já tem graduação. Você já pode fazer uma faculdade de biotecnologia, tá? Então, se esse assunto de hoje te interessar, fazer o seu olho brilhar, se você curtir essa parte de laboratório, de pesquisa, de técnicas de laboratório, uma coisa meio CSI, tá? Talvez biotecnologia seja o que você está procurando para fazer aí para a tua vida. Pensa bem, depois você se aprofunda e pesquisa mais. Mas a ideia é essa. A ideia hoje não é trabalhar com azão, com azinho, com bezão, com bez... Nada disso. A ideia hoje, se eu sobreviver até o final, é mostrar para vocês esse conjunto de técnicas de laboratório que vão utilizar seres vivos, ou pelo menos alguma parte deles, para gerar algum produto. É claro, gente, que eu tenho certeza, tá? Que muitos de vocês nunca pisaram em um laboratório. E o Enem também sabe disso. O Enem não quer que você saia daqui sabendo fazer essas técnicas.
O Enem não quer que você saia dessa aula e vá fazer um PCR. Não é isso, não tem sentido, entendeu? Ele não quer que você conheça todas as técnicas. Ele não quer que você saia daqui doutor em biotecnologia, não é isso. Mas ele quer que você conheça a base, a finalidade, para que serve, quais são os produtos de cada uma dessas principais técnicas. Vamos comigo então? Vamos aprender um pouquinho dessas técnicas de laboratório. Vamos encerrar o bloco de genética com chave de ouro. Pois é, eu vou começar com uma técnica que eu particularmente assim considero uma das mais legais. Não uma das mais legais de fazer. Não é a minha técnica favorita assim de fazer no laboratório. Mas eu acho que ela é uma das mais legais no sentido do que ela proporcionou pra gente. Vocês vão ver que essa técnica, essa primeira que eu vou ensinar agora, ela revolucionou a medicina. Vocês vão ver o impacto que isso aqui teve para a medicina, para a biologia, para a biotecnologia. É a tecnologia do DNA recombinante. Calma, não precisa sofrer com o nome dessa técnica, tá? O que é a tecnologia do DNA recombinante? Essa técnica, ela vai usar como ser vivo, né, uma bactéria. Eu sei que a gente ainda não teve aula de bactéria mesmo. Em Bio 1, a gente até falou da célula procarionte, lembra? Que era a célula de bactéria. O que eu preciso que você lembre? Que nas bactérias, o DNA, ele é um DNA circular. Lembra disso? Inclusive, muitas bactérias têm um DNA circular extra, que a gente chama de plasmídios. Essa técnica, essa tecnologia do DNA recombinante, vai usar exatamente esse DNA circular de bactéria, esses plasmídios, para produzir os produtos que a gente quiser. Como é que funciona essa técnica? Bem, basicamente você vai lá pegar a bactéria, tá? Daquelas bactérias, você vai extrair o plasmídio. Você vai pegar da célula o que te interessa, que é esse DNA circular. O próximo passo é pegar esse plasmídio, é pegar esse DNA circular e abrir. Para pegar esse plasmídio e abrir, a gente vai usar enzimas. Enzimas que as questões vão te dizer que funcionam tipo uma tesourinha, porque elas vêm aqui e cortam o plasmídio para abrir ele. Essas enzimas que abrem o plasmídio, a gente chama de enzimas de restrição ou endonucleases. Então imagina isso. Peguei a bactéria, peguei o plasmídio. Uso essas enzimas de restrição ou endonucleases para abrir esse plasmídio. Beleza? Agora que esse plasmídio está aberto, eu posso encaixar nele o gene que eu quiser. Eu vou pegar qualquer gene, inclusive um gene humano, e eu posso encaixar ali, juntar com esse plasmídio por meio de uma enzima chamada de DNA ligase. Tá vendo que agora eu fiz um DNA recombinante? O plasmídio da bactéria combinado com o gene que eu quis. Agora eu vou pegar esse plasmídio recombinante. Eu vou pegar esse plasmídio onde eu coloquei o gene que eu queria e eu vou colocar ele dentro de uma nova bactéria. Pode ser uma E. coli, uma bactéria do intestino, não importa. O que importa é que agora essa bactéria vai entender esse gene como se fosse dela. E vai começar a produzir o que ele codifica para mim.
Vou te dar um exemplo, botando nome nas coisas, tá? Pra ficar melhor. Vem cá comigo. Imagina o seguinte. Tá lá a bactéria inicial. Tem lá uma bactéria. Aqui dentro da bactéria tá o DNA lá circular. Tá o plasmídio dela, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou extrair esse plasmídio. Peguei esse plasmídio. Primeiro passo, eu abri, né? Eu abri esse plasmídio e para fazer isso, eu vou usar aquelas chamadas enzimas de restrição ou também chamadas de endonucleases, que são essas enzimas que cortam DNA, que vão pegar esse plasmídio, vão pegar esse DNA circular e vão abrir. Agora que esse plasmídio está aberto, eu posso juntar ele com o gene que eu quiser. Por exemplo, eu posso juntar ele com o gene que codifica a insulina humana. Eu posso juntar esse plasmídio com o gene que produz a insulina humana. E aí eu pego esse plasmídio e por meio daquela DNA ligase, eu ligo ele, eu junto ele com esse gene humano da insulina. Agora eu vou pegar esse plasmídio recombinante, eu vou pegar esse plasmídio que agora está ligado no gene humano da insulina e vou colocar dentro de uma bactéria. Essa bactéria, ela vai transcrever, ela vai traduzir esse gene, como se fosse dela. Ela vai ler, vai transcrever, vai traduzir. Ela vai começar a produzir aqui dentro dela, para mim, insulina humana. Insulina que eu posso usar, por exemplo, para aplicar no diabético. Eu não sei, gente, se vocês têm noção de como era feito, né, de como a gente achava insulina antigamente para o diabético. Para quem não lembra de diabetes, né, quando a pessoa é diabética tipo 1, ela tem que todo dia, às vezes várias vezes ao dia, injetar insulina. Quem é diabético tipo 1 não tem insulina, né? O pâncreas do diabético, ele não funciona direito. Então a pessoa, ela não produz insulina. E a insulina é um hormônio essencial para a gente viver. A gente precisa de insulina para captar glicose, açúcar para as nossas células. Então o diabético, ele tem que ir lá todo dia injetar insulina. Antigamente, a insulina que o diabético usava era insulina de porco. Qual o problema, galera, do diabético usar a insulina de porco? São vários. Primeiro, que era muito mais difícil de você conseguir extrair essa insulina. Pensa comigo, você vai ter que ter ali uma criação dos porcos, né? Você vai ter que pegar esse porco, extrair o pâncreas desse porco, fazer a extração da insulina nesse pâncreas. Então era um procedimento muito caro e que rendia muito pouco. Se você parasse para pensar na quantidade de porcos, de pâncreas, todo o trabalho que era para obter essa insulina, era um procedimento caríssimo. Essa insulina custava muito caro para o diabético, tá? E tinha um problema pior. A insulina era de porco, não era humana. Se a insulina era de porco, não era humana, a tendência do corpo do diabético era, com o tempo, começar a rejeitar aquele hormônio, né? Imagina, gente, você tá tomando um hormônio de porco,
não é humano. O teu corpo vai combater. E aí, cada vez o diabético tinha que tomar doses maiores para a insulina fazer efeito. Porque tinha rejeição, porque ela era de porco, não era humana. Isso aqui revolucionou a vida do diabético. Primeiro, gente, bactéria não ocupa espaço. Numa plaquinha de laboratório, vocês têm noção da quantidade de bactéria que dá para ter? Numa plaquinha de laboratório, numa plaquinha desse tamanho, eu posso ter centenas de bactérias produzindo insulina para mim. Produzindo grande quantidade de insulina para mim. Ou seja, o hormônio ele fica muito mais barato. É muito mais prático cultivar bactéria do que criar porco. É muito mais fácil. A quantidade de insulina que eu vou obter aqui é muito maior do que a insulina de porco. E a grande vantagem, essa insulina que a bactéria está produzindo para mim é uma insulina humana. Porque o gene que eu inseri nela é um gene humano de insulina. Não tem rejeição. O diabético pode usar doses menores que elas vão fazer efeito, porque é insulina humana. Então o corpo não rejeita. Gente, isso daqui mudou a vida do diabético. Mudou a vida da medicina. Essa tecnologia do DNA recombinante, gente, é realmente uma das técnicas que eu acho, assim, mais incríveis que a humanidade já criou, tá? E aqui, gente, eu posso colocar o gene que eu quiser, tá? Eu dei esse exemplo do gene humano da insulina por conta dessa questão da diabetes. Porque a gente passou a produzir insulina humana em laboratório. Antes, o diabético dependia da insulina de porco, que era mais cara, tinha rejeição. Isso aqui vai ser muito mais barato, não rejeita. Então, por conta do diabético, esse exemplo ficou muito famoso. Mas eu posso colocar aqui nesse plasmídio o gene que eu quiser. Eu posso colocar essa bactéria para produzir para mim a proteína que eu quiser. Insulina, GH, é uma infinidade de possibilidades. Beleza? Tira o printzinho aí, tá? Tira o printzinho aí. Show de bola, gente? E aqui eu botei tudo explicadinho para vocês lembrarem, tá? Dessa técnica pro Enem. A ideia é bem básica. Você vai pegar uma bactéria ali com plasmídio, vai extrair o plasmídio. Lembra que o primeiro passo é pegar esse plasmídio e abrir. Como é que eu vou abrir esse plasmídio? Com essas enzimas de restrição, que são essas enzimas que cortam DNA. Beleza? Depois, agora que esse plasmídio está aberto, eu posso ligar nele o gene que eu quiser. Pela enzima DNA, ligase. Liguei, botei ali o gene que eu quero, coloco esse plasmídio dentro de bactérias. Bactérias que agora vão transcrever e traduzir esse gene. Show de bola? Que vão produzir essa proteína que eu coloquei ali pra mim. Show? Então isso foi uma revolução quando a gente pensa nesse gene sendo o gene da insulina. Então aqui o exemplo mais específico da insulina, né? Pegando o plasmídio, abrindo. Aqui o plasmídio já está aberto. Ele já foi aberto pelas enzimas de restrição. Juntando esse plasmídio com o gene humano da insulina pela DNA ligase. Pegando esse plasmídio que agora tem o gene humano da insulina, colocando dentro de uma bactéria. Agora essa bactéria ela vai produzir para mim insulina humana. Uma insulina que vai ter um custo muito menor, porque é muito mais prático fazer isso do que criar porco e extrair insulina de pâncreas de porco. E uma insulina que não vai ter rejeição, porque é uma insulina humana.
Beleza, gente? Então também botei aqui bonitinho para vocês lembrarem depois. Fora que não é uma insulina de origem animal, né? Então a gente também ajuda com outras questões que a gente sabe, né, em relação a uso de animais. Então a gente conseguiu evoluir. Isso é sempre muito bom. É sempre muito bom para a ciência. Beleza, gente? Tranquila essa primeira técnica? A próxima, eu tenho certeza, tá, que vocês já ouviram falar. Pode ser que vocês não saibam direito o que é, mas eu tenho certeza que alguém já ouviu aí falar de alimento transgênico. Ah, é um transgênico, que alguém já pegou alguma embalagem de comida e tinha lá um símbolo T na embalagem, sabe? Um T preto com amarelo, indicando que alguma coisa ali era transgênica. O que é uma transgenia? O que é um ser vivo transgênico? Não é nada demais, gente. Vocês vão perceber agora o que é. Transgenia é uma técnica, tá? Onde você vai ter um organismo geneticamente modificado. Como? Aquele ser vivo, ele vai receber no DNA dele um trecho do DNA de outra espécie. Isso é um transgênico. Ponto. Transgênico é um ser vivo que recebeu no seu DNA algum gene de uma outra espécie. Só isso. Eu não sei se vocês estão captando o que eu estou falando. Essa bactéria aqui, ela acaba sendo um transgênico. Se ela recebeu no DNA o trecho, um gene de uma outra espécie, no caso aqui essa bactéria recebeu no DNA dela um gene humano, ela também seria um transgênico. A tecnologia do DNA recombinante, ela pode usar bactérias transgênicas. Uma técnica não anula a outra, percebe? Às vezes duas técnicas podem se combinar. Então a transgenia é essa técnica de modificação genética. É quando eu vou pegar ali um ser vivo e vou colocar no DNA dele algum gene de uma outra espécie. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, mas para você não esquecer mais. Planta de tabaco. Sabe a planta do tabaco? Pois é. O que eles fizeram em laboratório? Eles pegaram a planta de tabaco, uma planta, e colocaram no DNA dela o gene que faz o vagalume brilhar no escuro. A planta do tabaco passou a brilhar no escuro. Essa planta de tabaco, ela é transgênica. Tá vendo que não tem nada demais? Ela é transgênica porque ela recebeu no seu gene, no seu DNA, no seu genoma, desculpa, no seu DNA, o gene de uma outra espécie. Ela recebeu no seu DNA o gene do vagalume, que fez ela brilhar no escuro. É isso. Se ela recebeu no DNA dela o gene de uma outra espécie, ela, a partir de agora, ela é um transgênico. Camila, mas vai ficar fazendo transgênico pra fazer planta brilhar no escuro? Não, né, gente? De forma geral, por que nós fazemos plantas transgênicas? Por que de forma geral, a gente coloca genes de outras espécies nas plantas? Em geral, a gente está falando ali de 3 grandes motivos, tá? Para tornar aquela planta mais vantajosa, de 3 formas. Primeiro, fazer com que aquela planta produza mais frutos, tá? Ou produza frutos mais rápido. É uma opção. Se aquela planta produz mais frutos ou produz frutos mais rápidos, eu aumento a oferta de alimento. Beleza. Segunda opção,
Eu posso colocar o gene de uma outra espécie para tornar aquela planta mais nutritiva. Por exemplo, aqui no Brasil, foi feito isso com um tipo de soja. Eles pegaram a soja, tá? E colocaram no DNA da soja um gene de nós, que é uma outra espécie de planta. Então essa é uma soja transgênica, porque ela recebeu o gene de nós, ou seja, o gene de uma outra espécie. Para quê? Esse gene fazia com que a soja produzisse um aminoácido que era metionina, que antes ela não produzia. Então essa soja ela acabava sendo mais nutritiva para o consumidor, porque ela tinha esse aminoácido que era metionina, que era um aminoácido essencial ali, muito bom, tá? Para comer. Então ela era uma soja mais nutritiva. Só que teve um probleminha. Quem tinha alergia a nós acabou ficando com alergia a essa soja. E ela foi tirada ali do mercado, tá? Então vimos dois motivos. Primeiro motivo, fazer com que aquela planta produza mais frutos ou frutos mais rápido, para aumentar a oferta de alimento. Segundo motivo, eu tornar aquela planta mais nutritiva. Mas o principal motivo ainda de se fazer plantas transgênicas, galera, é aumentar a resistência a pragas. Praga é um grande problema de plantação. Pragas destroem plantações. Se eu faço uma planta que é mais resistente ao ataque de pragas, isso me dá uma grande vantagem ali na plantação. Então esse ainda é um principal motivo, o principal motivo para a produção de plantas transgênicas, tá? Elas receberem genes de outras espécies que as tornem resistentes ao ataque de pragas. Show de bola? Aqui no Brasil, tá? A gente tem, por exemplo, um trigo que foi desenvolvido pela Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é mais resistente ao ataque de pragas. Então é um trigo transgênico. Ele recebeu o gene de uma outra espécie para ficar mais resistente ao ataque de pragas. Aqui no Brasil, na verdade, a gente tem 7 principais culturas transgênicas: soja, milho, algodão, canola, arroz, batata e tomate. Tem grandes chances de você comprar algum produto no mercado que tenha uma dessas plantas na composição e você encontrar esse símbolo T. Se você encontrar esse símbolo aqui T, você vai saber que provavelmente alguma planta que foi usada ali é transgênica. Ou seja, ela recebeu o gene de alguma outra espécie. Pode ser uma soja que recebeu o gene de uma outra espécie, pode ser o arroz, a batata, o tomate, o milho, o algodão, a canola, não importa. Se você pega ali o produto que você está comendo e na embalagem tem esse T, pode ter certeza que alguma planta ali, ou mais de uma, recebeu o gene de alguma outra espécie. Pode ter sido para ela produzir mais fruto, pode ter sido para ela ficar mais nutritiva, pode ter sido para ela ser resistente a pragas. Não dá para saber. Mas tem ali, com certeza, alguma planta transgênica. Show? Tranquilo, gente? Por fim, uma técnica que cai muito: clonagem. Tenho certeza que todo mundo já veio aqui, já ouviu falar de clonagem, né? Nem que seja vendo aquela reprise da novela O Clone. Clones são organismos geneticamente idênticos. Quando eu produzo clones, eu estou produzindo organismos geneticamente iguais. Acho que o caso de clonagem mais famoso, como o pessoal já está falando aí no chat, foi em 96, a clonagenzinha ali, né? O clone mais famoso, que foi a ovelhinha Dolly. Dá uma olhadinha nela aqui, essa ovelhinha de cara branca, porque isso vai ser importante para você entender o processo. Como é que a gente faz
a clonagem. Como é que a gente produz um clone? Como é que a gente produz um organismo que é geneticamente idêntico ao outro? Vamos lá, gente. Vou te ensinar o processo e depois eu vou te ensinar os pulos do gato ali, o pulo do gato, para você responder qualquer questão de clonagem no Enem. Vem comigo primeiro, vamos montar isso junto e no finalzinho ainda vou falar de PCR. Podem ficar tranquilos, tá? Primeiro, no caso da Dolly, tá? No caso da Dolly, a gente usou duas ovelhas iniciais diferentes. Uma ovelha de cara branca e uma ovelha de cara preta. Tá vendo aqui? Da ovelha de cara branca, a gente pegou uma célula somática. O que é uma célula somática? Qualquer célula que não seja um gameta, que não seja um óvulo ou um espermatozoide. Qualquer célula do corpo que não é um gameta. Pode ser uma célula da pele, do fígado, do baço, do pulmão, não importa. Qualquer célula do corpo que não é um gameta. Dessa célula, a gente pegou o núcleo, o DNA. Da ovelha de cara preta, a gente pegou um óvulo. Esse óvulo, ele foi anucleado. Reparou? Pegaram o núcleo e jogaram fora. A gente usou só o citoplasma, a carcaça do óvulo. O citoplasma do óvulo, ele foi unido com esse núcleo. Essa célula inicial é o zigotinho, tá? Esse zigoto, ele foi colocado dentro do útero de uma terceira ovelha, aqui de cara preta, que gestou esse embrião, que quando nasceu, deu origem à Dolly. A ideia, gente, vem pro quadro pra gente conseguir montar isso juntos e passar por tudo que a gente tem que passar, é sempre a mesma. De verdade, tá? Você tem que ficar ligado em algumas coisinhas para você responder qualquer questão de clonagem. Então, vamos lá. Aqui, como a gente está falando da Dolly, vamos pegar as ovelhas. Vou pegar lá primeiro uma ovelha de cara branca. Vou botar a ovelha branca, que vocês vão lembrar. Dessa ovelha de cara branca, eu vou pegar uma célula somática. O que é uma célula somática? É qualquer célula que não seja um gameta. Eu peguei uma célula do corpo dessa ovelha branca. Dessa célula somática, eu vou pegar o núcleo. Beleza? Deixa ele aqui. Da ovelha preta, da ovelha de cara preta, eu peguei o óvulo. Então, tava aqui o óvulo. Só que muito cuidado, que esse óvulo ele vai ser anucleado. A gente vai pegar esse núcleo e vai jogar fora. A gente vai descartar o núcleo. A gente vai aproveitar só o citoplasma do óvulo. Só a carcaça. A gente vai juntar esse núcleo com esse citoplasma. Esse zigotinho aqui, essa célula, a gente colocou dentro do útero de uma terceira ovelha. Uma outra ovelha de cara preta, que gestou esse embrião. Então, ali dentro do útero dela, esse embrião se desenvolveu. Quando ele nasceu, nasceu a Dolly. Essa é a técnica da clonagem. Vocês viram a Dolly. Vocês acabaram de ver a imagem da Dolly. Então, eu tenho certeza que vocês sabem de quem a Dolly é clone. Tá? Vocês viram a Dolly, vocês viram que ela é branquinha.
Então ela com certeza é geneticamente igual a essa ovelha branca. Mas vamos supor que você não conhecesse a Dolly. Você não sabe quem é a Dolly. Você nunca viu a Dolly. Ou que essa seja uma outra questão de clonagem. De um bicho que tu nunca viu. Como é que você vai saber de quem é o clone? Se você nunca tivesse visto a Dolly, como é que você ia saber de quem ela era clone? De quem ela era geneticamente igual? Galera, o clone é geneticamente igual a quem deu a ele o DNA. Quem deu o DNA da Dolly? Quem deu o núcleo? Você não tem que se orientar pela cor. Você não tem que se orientar pela foto. Nem sempre você vai conhecer o bicho. Você tem que pensar que o clone é geneticamente igual a quem deu os genes. A quem deu o DNA. Quem deu o DNA foi quem deu o núcleo. Por isso a Dolly é igual à ovelha branca. Essa é a ideia, gente. Você não tem que ver quem é igual, porque nem sempre você vai ter a foto. Você tem que olhar quem deu o núcleo. Quem deu o núcleo foi quem deu o DNA. Quem deu o DNA é quem vai gerar um organismo geneticamente igual, com os mesmos genes que ele. Por isso que a Dolly é branca, porque ela é clone dessa ovelha aqui que deu o DNA. Ela é geneticamente igual a ela. Ela tem esses mesmos genes. Beleza? Então, para saber de quem é o clone, você vai olhar quem deu o núcleo. Porque quem deu o núcleo deu o DNA. Vou piorar o nível das perguntas. E dessa ovelha de cara preta? A Dolly tem alguma coisa? O DNA dela, os genes dela são iguais a dessa ovelha branca, porque essa ovelha branca que deu o núcleo, deu o DNA, beleza. Mas dessa ovelha de cara preta, que deu o citoplasma do óvulo, a Dolly herdou algum tipo de DNA? Essa ovelha preta deu o citoplasma, certo? No citoplasma estão todas as organelas, incluindo a mitocôndria. O DNA mitocondrial da Dolly. Os genes da mitocôndria da Dolly vieram dessa ovelha de cara preta aqui. Se essa ovelha tivesse algum problema na mitocôndria, a Dolly herdaria isso. O DNA mitocondrial veio dessa ovelha de cara preta. Porque ela que deu o citoplasma, ela que deu todas as organelas. Agora a última e mais difícil das perguntas. Essa é pros brabos. Essa é pra galera que a biologia corre na alma. Por quê? Que pra pegar o núcleo, pra pegar o DNA pra clonar dessa ovelha de cara branca, eu precisei usar uma célula somática. Por que eu tinha que usar uma célula do corpo? Por que eu não usei um outro óvulo? Por que precisa ser uma célula somática da onde eu pego o núcleo? Por que eu não posso usar um óvulo ou um espermatozoide? Ó, já me responderam ali no chat, hein? Já me responderam, hein? Pois é. O óvulo, os espermatozoides, galera, os gametas são N, haploides. Ele só tem metade dos cromossomos. As células do corpo, as células somáticas, são diploides. Elas têm o conjunto completo de cromossomos. Lembra que todo o DNA da Dolly vai vir desse núcleo. Ela não vai ter outro DNA nuclear. Então esse conjunto aqui tem que estar completo.
tem que ser uma célula do corpo. Se fosse um gameta, a Dolly ia receber só metade dos cromossomos. Ia ser inviável a vida. Tira um print. Tira um print aí. Perde isso não. Tira um print, tira um print. Tirou? Que eu quero te mostrar uma questão muito rapidinha para eu voltar aqui em análise de DNA, mas rapidinha mesmo, tá? Só para vocês verem como isso poderia cair, tá? Aqui, ó. Tem uma raposa, um lobo, um cão doméstico. Vai clonar. Ó, pegou o núcleo de uma célula do cão, pegou um óvulo anucleado de uma raposa e colocou um embrião no útero de uma loba. Ele quer saber, esse embrião vai ser o clone de quem? Você não viu esse animal. Você não sabe de quem ele é clone. Mas ele é clone de quem deu o núcleo. Quem deu o núcleo foi o cão. Então ele é clone do cão. Essa é a ideia. Beleza, gente? Volta pra lá pra gente começar a ir pro final da nossa aula, tá? Pra caminhar pro fim, as duas últimas técnicas que, na verdade, se relacionam de análise de DNA. A primeira técnica que eu queria falar com vocês é eletroforese. A eletroforese, gente, é uma técnica que recebe esse nome porque ela separa as moléculas usando um campo elétrico. Basicamente, você tem aqui um aparelhinho, tá vendo? Ligado a uma máquina. Essa máquina, ela vai gerar uma carga elétrica. De um lado vai ter um polo negativo, do outro lado um polo positivo. Beleza? Se você parar para pensar, o nosso DNA, ele tem carga negativa. Quando eu coloco o DNA num campo elétrico, se ele tem carga negativa, ele vai migrar para onde? Para o polo positivo. Quando eu coloco o DNA cheio de carga negativa aqui, ele vai começar a descer para o polo positivo, tá? Ué, só que não vai descer tudo ao mesmo tempo. As moléculas vão descer mais rápido ou mais devagar de acordo com o tamanho. Os trechos de DNA que forem pequenininhos, eles vão descer super rápido. Enquanto os trechos de DNA maiores, mais pesados, vão demorar mais a descer para o polo positivo. Então, a gente vai separando o nosso DNA em bandas, em trechos de acordo com o tamanho. Os trechos menores descem mais rápido. Os trechos maiores demoram mais a descer. Beleza, Camila, mas por quê? Por que que eu vou fazer isso? Porque aí, gente, cada indivíduo vai ter um padrão, tá? Dessa descida. E é a partir daí que a gente vai conseguir fazer os chamados testes de DNA para paternidade. A ideia disso aqui, gente, é super simples e cai muito no Enem. A ideia é que cada pedacinho de DNA que a gente tem, lembra que eu vou separar os pedacinhos de acordo com o tamanho. Cada pedacinho do nosso DNA, ou a gente herdou da nossa mãe, ou a gente herdou do nosso pai. Essa é a ideia, tá? E aí, comparando, a gente consegue saber, por exemplo, quem é o pai de uma criança. Olha pra cá, que eu vou te mostrar como você faz isso muito rapidinho. Aqui estão os pedacinhos de DNA dessa criança. Beleza? São as bandas. Eu não vou olhar todas, não vou olhar todas. Pensa comigo. Pensa nesse pedacinho aqui. Olha pra esse aqui que tá bem fácil. Tá vendo esse pedacinho de DNA? A mãe tem? Não. Se a mãe não tem, de quem essa criança herdou esse DNA? Do pai. Porque cada pedaço de DNA a gente herdou do nosso pai
ou da nossa mãe. Se a mãe não tem, ele herdou do pai. Esse homem não tem, esse tem. Descobri que o pai é o homem, B. Dá pra fazer com outro, tá? Olha esse pedaço aqui. A mãe não tem. Se a mãe não tem, a criança herdou do pai. O A não tem. O B tem. Mais uma confirmação que o pai é o homem, B. É sempre essa ideia, gente. Cada pedacinho do nosso DNA ou vem da nossa mãe, beleza, ou tem que vir do nosso pai. Comparando o padrão de bandas da criança com a mãe e com o suposto pai, a gente consegue fazer esse teste de paternidade. Show de bola? Tranquilo? Por fim, o PCR. O PCR, gente, a gente vai falar um pouquinho mais numa aula que a gente vai ter aí sobre pandemia. O PCR foi muito usado para o diagnóstico da Covid. Hoje eu quero passar só pela ideia básica, por isso que tem um slidezinho só aqui. O PCR é a reação em cadeia da polimerase. É uma técnica usada para aumentar a quantidade de DNA de uma amostra. Por isso que eu falei que tinha a ver com a eletroforese. Só que aqui o PCR é para aumentar a quantidade de DNA. É uma técnica que faz o processo de replicação de DNA muito parecido com o das nossas células. Uma molécula vira 2, 2 viram 4, 4 viram 8, 8, 16. É uma técnica de replicação exponencial do DNA de uma amostra. Só tem uma pequena diferença em relação à nossa replicação, que a gente aprendeu na aula de Bio 1, tá? Lembra que lá na nossa replicação, quem separava as duas fitas, quem quebrava as pontes de hidrogênio, eram as helicases, lembra? Aqui no aparelho de PCR, quem separa as duas fitas, quem quebra as pontes de hidrogênio, é o aumento da temperatura. O aparelho de PCR chega a temperaturas altíssimas, até mesmo 100 graus Celsius, tá? Como o aparelho chega em temperaturas muito altas, a polimerase, a enzima que a gente vai usar para replicar o DNA, tem que ser uma enzima que suporte essas altas temperaturas. Por isso, a gente vai usar a polimerase de bactérias termófilas. Bactérias que sobrevivem em altíssimas temperaturas. Enzimas chamadas de TAC polimerases. Beleza? Mais pra frente, a gente explica como é que isso aqui dá para usar para diagnosticar a Covid. Tem questão para vocês tentarem fazer depois. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.